bem, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje o assunto aqui é a dependência virtual, nosso bate-papo com a psicóloga e psicanalista Patrícia Pinatti. Muito obrigada, doutora Patrícia, por estar aqui no Utilidade Pública para esclarecer esse assunto hoje, que é bastante polêmico. Bastante polêmico. Você tem Wi-Fi aí? Geralmente essa é a pergunta Essa é a que todo mundo se faz. Olha, a gente vai a um restaurante e quando chega ao restaurante, olha, tem Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? Ah, eu vou para casa, vamos passar o final de semana na casa de alguém. Ah, lá tem Wi-Fi? Exatamente. Complexo isso? Nós temos, na verdade, uma união de fatores que contribuem para que a gente use o aparato digital. E ele é muito importante. Né? É muito importante para a nossa comunicação hoje. Ninguém vive mais sem WhatsApp. Né? Você conversa com pessoas de outros países. Isso é muito importante. A dependência disso que é preocupante. Né? Nós temos aí uma geração de tchutchuquinhos assim, pequenininhos, de 1 ano, que já sabe pôr o dedinho, tirar selfie. Tudo bem. Mas quem inseriu isso para a criança? Quem deu o celular para ela fomos nós, né? Para onde isso começa a virar patológico? Começa a virar patológico quando se passa muitas horas do dia só fazendo isso, perde-se os convívios sociais por causa disso. Na verdade, a utilização dos celulares, por exemplo, você precisa determinar o momento de dar isso para o seu filho. Né? Uma criança de 4 anos não precisa de um celular. Então, se você puder usar, deixar para dar um celular um pouco mais tarde, eu diria com 12, 13 anos, começo da adolescência, eu acho que é mais saudável, né? Mas se não for possível, se você não conseguir ceder à tentação do seu filho ficar ali te atormentando, porque a escola realmente propicia isso. Todos os amigos têm e todo mundo tem que fazer parte do meio social e isso é muito importante para a criança e principalmente para o adolescente, né? Se manter ali como veículo também social. Mas se você puder segurar um pouquinho, eu acho interessante. Se não puder, tem que limitar. E a família tem que estabelecer os parâmetros que são dela. Da minha família é diferente da sua família, que é diferente da família do Joãozinho, que é diferente da família de quem está de casa. Então você estabelece os seus limites. Hoje eu vejo que existe uma dificuldade geral, né, de alguns pais estabelecerem esses limites. Então, o que seriam esses limites? Vamos jantar todo mundo junto? Vamos jantar todo mundo junto, então não tem celular. Vamos ao parque? Vamos ao parque. Você expandir o universo dos seus filhos para que eles tenham também outros apelos, senão das mídias sociais. Nós estamos falando num parâmetro geral, ainda não falamos de dependência. E aí, quando a gente fala em dependência, voltando mesmo para essa questão da dependência, um outro fator por exemplo, a utilização da rede social de uma forma voltada para a idade mesmo, por exemplo, educacional, de orientação, de informação. E há outro lado dessa dependência, que é a questão das redes sociais. É um processo até catártico, né? Porque você fica parado horas ali naquele negócio, de cabeça baixa, né? Então você está num universo só seu. Às vezes eu converso com os pacientes no consultório e eles falam assim, não, mas eu jogo online. Mas você joga online com uma pessoa que você não conhece. Então você continua sendo um universo fechado, pequeno. As redes sociais, elas trouxeram uma comunicação imensa, né? Uma pluralização de comunicação com pessoas que você não conhece. Então, diminui as possibilidades de afeto e de troca verdadeira. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é exposição. Então, você tem uma filha lá de 11 anos, que ainda é uma menina, se expondo na internet de forma muito pueril, muito infantil, mas como uma mulher adulta. E inocentemente, porque muitas vezes não tem esse discernimento do que pode se colocar. Então, eu falo para os meus pais do consultório que a gente tem que ter uma liberdade vigiada. Presta atenção, entra lá no Facebook do seu filho, veja como é que estão as fotos. Então é importante
que a gente direcione, né? A família está aí para direcionar. A dependência, quando a gente fala de dependência, tem o sentido de privar o outro a si mesmo do convívio social, né? Então, a pessoa só sai se tiver Wi-Fi. E se não tiver, aquilo gera sentimentos tão ruins dentro dela, como geralmente sudorese, fica muito ansiosa, às vezes um pouco de insônia à noite, porque não quer dormir para não perder o que está acontecendo nas redes sociais. Ou seja, aquele processo de vida dela, aquela dependência está atrapalhando a rotina, o cotidiano saudável. E isso tem que ser chamado a atenção, você precisa prestar atenção. À noite, por exemplo, colocar o celular para sinalizar ali sonoramente quando você recebe uma mensagem, quando seria a hora de você se desligar. Exatamente. E à noite é o momento que está todo mundo em casa e é quando mais você quer ficar trocando informação, né? As pessoas perderam também um pouquinho do bom senso, né? Você manda uma mensagem 2 horas da manhã para uma outra pessoa, né? E você fica o tempo inteiro ligado ali. Então, você está dormindo, vem lá o pipi, você acorda, desperta do seu sono, você não consegue parar para não ver, vou dar só uma olhadinha para ver quem me mandou a mensagem. Ou seja, a hora da sua alimentação já não é prioridade, a hora do seu descanso não é prioridade, a hora do seu estudo não é prioridade. E as coisas vão se invertendo, essa lista vai se invertendo. Exatamente. E você, na verdade, o que era para ser benefício, você está perdendo, né? O tempo todo você não está agregando valor, você está conhecendo a vida dos outros, o que gera também bastante desconforto, porque as pessoas sempre acham que a vida do Facebook é a vida feliz, alegre, etc e tal, né? E aí a minha não é. Então, como é que a sua é e a minha não é? Porque você está sempre sorrindo e eu não. E aí eu passo a colocar também a minha vida de uma forma que seria o que eu desejaria, mas que de fato também não é. E aí você cria um mundo de expectativas frustradas. Exatamente. Você fica refém dessa alegria geral, desse contentamento ininterrupto. E, na verdade, na essência, isso não está acontecendo. E aí a gente está falando muito em relação a jovens, como limitar, 11, 12, 13 anos. Mas no dia a dia, no consultório, a dependência virtual, ela é presente apenas nessa faixa etária ou também já ganhou aí uma amplitude? Ganhou uma amplitude grande, sim. A gente tem mais adolescentes no consultório porque os pais ficam mais incomodados, mas os adultos também. O desconforto mesmo, a sensação de que você não está vivendo porque você está preso a esse universo e tudo que ele traz, aquilo que a gente estava comentando, a vida do outro, a felicidade alheia, os outros falam, você manda uma mensagem, não visualizou a mensagem, não me respondeu, isso gera uma falha ali dentro da sua autoestima muito grande. Ah, porque tem isso também, porque muito. Agora, além das redes sociais, ali, os aplicativos, também trazem agora, por exemplo, você manda uma mensagem e aí, além de você mandar a mensagem, ficar aguardando, como se você tivesse deixado um recado, não, você agora visualiza que a pessoa recebeu e parece que ali começa a contar o cronômetro, exatamente, dispara o cronômetro, quanto tempo aquela pessoa, depois de visualizar aquela mensagem, ela vai me responder. É uma questão de autoestima mesmo, porque eu acredito que você não me respondeu porque você não quer. Eu não paro para pensar assim, nossa, eu tenho 100 mil coisas para fazer e o outro também tem.
né? Então, isso movimenta a autoestima e relacionamentos que vão para o espaço, amigos. Isso eu tenho tido muito, muito no consultório. Você falou aí agora na questão da visualização da mensagem. E aí a gente está falando apenas de um aplicativo, mas aí você não tem só um aplicativo no smartphone, você tem vários. E aí a pessoa manda mensagem para um, e aí você apareceu para a pessoa que você visualizou, mas você não respondeu. A pessoa viu que você visualizou, que você não respondeu, mas aí tudo bem, estava lendo, a pessoa acha assim, olha, deve ter acontecido alguma coisa, e aí manda para um outro aplicativo. Manda no outro. E aí você também não respondeu, e aí ela vai e manda para um outro, um terceiro, Exatamente. e aquilo ali vai ganhando uma proporção descontrolada. E imagina eu fazendo tudo isso e o outro não me respondendo, apesar de eu fazer tudo isso, né? Eu me sinto mesmo rejeitada, é esse sentimento. Né? Parece pouco, mas não, é muito, porque a gente tem uma questão com a rejeição interna, né? O universo, a internet, as mídias, elas são extremamente importantes e benéficas, mas como tudo precisa ter um bom senso, né? Então, eu falo no contexto familiar primeiro, vamos jantar todo mundo junto, né? Então, vamos jantar. Ninguém usa celular. Mamãe e papai também não, né? Ninguém usa celular. Então, conversa da escola, conversa do amigo, conversa do trabalho. Vamos no parque. Ninguém vai levar o celular no parque. Vamos jantar fora. A família também precisa propiciar outros eventos que não use o celular. E limitar um pouco o horário dentro de casa. Nós, adultos, vamos fazer eventos que a gente não tenha que levar o celular também. Opa, meu aniversário, ó, ninguém leva o celular. A gente tira selfie, tudo, depois guarda o celular. Propiciar esse convívio, até para a gente conseguir trocar todas as informações que a gente vê na mídia social. Porque às vezes as pessoas estão juntas no evento, mas elas estão tirando Sozinhas. selfie, postando, elas não estão ali. Elas querem apresentar que estão ali, elas querem mostrar no mundo virtual que elas estiveram ali para as outras pessoas, mas elas não estavam integralmente ali. Às vezes você pergunta, você comeu o bolo? Ai, tinha bolo? E tirou foto do bolo, né? É sempre o olhar do outro. A gente não pode viver prisioneiro, refém do olhar do outro. A gente tem que olhar para si mesmo. Cada um tem que fazer a sua parte aí nesse processo para evitar essa dependência virtual, porque uma pessoa com dependência virtual em casa compromete ali o relacionamento de toda a família. Doutora Patrícia, a gente vai ao intervalo e a gente volta já em 2 minutos falando ainda sobre essa questão da dependência virtual.